Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa e que possamos aproveitar desse momento de reflexões, de ampliar os nossos conhecimentos, para fazer com que essa doutrina, que é tão maravilhosa, tão consoladora, nos ajude na nossa caminhada. Que o nosso irmão, que fará uso da palavra, seja intuído e auxiliado pela espiritualidade amiga, que nos auxilia no trabalho aqui realizado. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Rogério. Boa noite a todos. Me trocaram de lugar, gente. Se a palestra não ficar boa, é por isso. Falei com ele, eu tenho superstição de falar desse lado, Roberto. Será que não vai dar azar? Não? Então tá bom. Nós estamos fechando o mês de abril aí, né? Comemorando 166 anos de lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Eu fico imaginando como deve ter sido, né? Fico imaginando como deve ter sido o momento, quem conviveu ali naquele momento, o entusiasmo daqueles que colaboraram, né? A grata satisfação de ter nas mãos a primeira edição ali, começar a vender as obras, depois de 2, 3 anos de muito trabalho. Eu venho fazendo nos meus estudos, falando muito de Kardec, e outro dia alguém me falou, eu recebo muita mensagem no WhatsApp, né? As consequências das palestras, as consequências dos estudos, das nossas falas, às vezes geram bastante repercussão, e pessoas dizem, mas nossa, você levanta muito Kardec, sabe? Nosso querido professor, o nosso mestre, e às vezes eu estou meio entusiasmado assim no meio do estudo, eu realmente coloco no lugar que ele deve realmente estar, porque a minha relação com Kardec é assim, ao ler, ao estudar e perceber e fazer uma comparação da sua inteligência, da sua facilidade, da sua expressão com a minha. Então, a necessidade de enaltecê-lo vem muito forte, principalmente quando comparo, né, isso é inevitável, comigo. E ele fala de um jeito muito especial, né? E aí eu trouxe uma frase até de um niilista, né, de Nietzsche, porque ele fala dessa capacidade que as pessoas têm de clareza. E ele diz assim, clareza e profundidade. Ele diz assim, quem se sabe profundo se esforça para ser claro. Kardec. Quem gostaria de parecer profundo, a multidão se esforça para ser obscuro. Às vezes você lê algumas coisas sobre espiritismo mesmo, algumas obras, e você fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Isso deve ser muito profundo, Sueli. Mas não. Às vezes não tem profundidade nenhuma. E por não ter profundidade, por não ter conteúdo, a pessoa acaba se tornando obscuro. E aí você fica achando, será que eu não estou conseguindo entender isso? 18 de abril de 1857, né, lá no Palácio Royal, na Galeria de Orleans. Fico pensando nesse clima, como eu disse. O lançamento foi ali, né, e a primeira obra, a primeira publicação do Livro dos Espíritos, 166 anos para uma doutrina, para uma religião, são muito poucos anos. Né? Se nós pensarmos que o cristianismo, por exemplo, tem 2000 anos, nós vamos ter a primeira edição do Livro dos Espíritos, como eu disse, lá em 18 de abril de 1857. A primeira edição não é essa que nós temos nas nossas mãos hoje. A primeira edição, que sai em 1857, ela sai somente com 501 perguntas, 501 itens. Ele só vai ser o livro que nós conhecemos hoje em março de 1860.
Ou seja, quase 3 anos e 1 mês, né, depois, é que Kardec lança essa versão com 1018, 1019, dependendo da edição, que nós vamos ter o Livro dos Espíritos como nós temos hoje. A primeira edição, que ficou ali por 3 anos sendo estudada, ela tinha somente 501 questões. E aí, em 1860, em março de 1860, passa a ter 1018, né, questões, que é uma coisa bastante interessante também. Né? A Sueli já falou 1019, eu já falei 1019, depois voltei para 1018. Né? Mas se a gente buscar porquê dessa confusão, é 1018 ou 1019? É porque Kardec, quando mandou para o prelo, quando mandou para a gráfica, ele esquece ou erra e não coloca a 1011. Ele pula da 1012, da 1010 para 1012. Né? Então, e a FEB continuou com isso. Então, a gente, em algumas edições, vai ter 1019 questões, porque não vai ter a 1011, e em alguns livros vai ter 1018. Mas isso é só uma curiosidade, né? E aí nós vamos ter, eu coloquei aí a edição de 1860, e algumas edições, algumas traduções, né? A que nós usamos aqui na casa aqui é a tradução da LAC do Herculano Pires, do professor, né? A gente não pode... Professor Herculano Pires. Segundo os estudiosos, aquele que melhor leu Kardec. 92 obras publicadas. O cara que deixou um trabalho assim monumental também e fez um desenvolvimento das obras de Kardec impressionante. A tradução que a gente usa aqui na casa, ela é muito rica. Eu vim a conhecer há muito pouco tempo por causa das notas de rodapé. As notas de rodapé do professor Herculano Pires, às vezes, é uma luz assim em cima de algumas dissertações dos espíritos ou colocações do próprio Kardec. Ele vem e elucida assim em poucas linhas. Então, né, se vale aí a sugestão, eu gostei muito de ter recebido as obras de tradução do Herculano Pires e passei a utilizá-las. Pois muito bem, vamos voltar para o Livro dos Espíritos, que 1857, 501 questões, em 1860 lança-se o livro como nós conhecemos hoje com 1018, mas nesse processo, nesse interim, Kardec faz a universalização dos conceitos. O que é isso? Isso é que faz com que as obras fundamentais da doutrina espírita sejam diferentes de outras obras mediúnicas. Outras obras mediúnicas têm o caráter e a opinião daquele espírito. Nas obras fundamentais, e muito principalmente no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa universalização dos conceitos, onde Kardec passa a 10 médios. Eu vou ler o texto, olha só, é bem legal. Não contente, ou seja, Kardec, não contente com estas revisões, entrou em contato com outros médios para propor análise das questões que lhe pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médios prestaram seus concursos a esse trabalho, e foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então ele pega a mesma pergunta, a mesma questão, manda para 10 médios em vários locais, em vários pontos, traz aquele material de volta para ele, faz essa universalização dos conceitos, ou seja, qual a opinião predominante, qual o conceito predominante. E essa universalização dos conceitos é que faz com que uma obra de 166 anos se mantenha totalmente atual. Se mantenha totalmente escrita a semana passada. Eu brinco às vezes que eu vou ler e falo assim, não é possível. Está falando do que está acontecendo agora. Mas é porque está falando de nós, né? E quando se fala de nós, espíritos humanos, o tempo é muito pouco, 166 anos, para que nós possamos ter progredido a ponto de ver essa obra
ultrapassada, por exemplo, como equivocadamente, erroneamente, absurdamente, algumas pessoas dizem. Não é necessário rever, é necessário reescrever. Uma que é crime, né? Não se mexe na obra de quem já morreu ou desencarnou, né? Só ele podia ter mexido, só ele tinha o direito de mexer enquanto estava encarnado, enquanto estava vivo, ou entre os vivos, como ele mesmo dizia. Então, depois que o autor morre, passa dessa para melhor, desencarna, não se mexe mais na obra, porque aí é, inclusive, um crime. Nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, ele sustenta toda a doutrina espírita. Ali se contém, ele contém toda a doutrina espírita, dividida em 4 livros. São 4 livros dentro de um só. Né? E divide-se em 4 partes, que a primeira parte, as causas primárias, a segunda, mundo espírita ou dos espíritos, a terceira parte, as leis morais, e a quarta parte, esperanças e consolações. Desses 4 livros, ou dessas 4 partes, surgem os outros 4 livros. O Livro dos Espíritos, na realidade, é um livro que traz teses, propostas, que frustram o leitor. Né? A gente vai lá ler e fica assim frustrado, porque a gente espera uma dissertação de 2, 3, 4 páginas e os espíritos respondem em 2, 3 linhas. Mas esses assuntos, que Kardec mesmo chama muitas vezes alguns de espinhosos, são desenvolvidos nas outras 4 obras. Ou seja, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita e inspira e faz com que se torne necessária a publicação das outras 4 obras que vêm na sequência, né? O Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865, a Gênese em 1868. Kardec desencarna em março de 1869. Então, o trabalho foi ali, né, até o limite mesmo. Mas, paralelamente a isso, ele continuava trabalhando. As 5 obras fundamentais e mais trabalho. Então, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, e isso está escrito lá na introdução do estudo da doutrina, no tomo 1, que diz assim: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, como especialidade, esse livro contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas faces apresenta. Essa é a razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. E aí nós vamos em frente, né, e vamos ver assim, o Livro dos Espíritos. Agora, na apresentação do Livro dos Espíritos, quando você começa ali no início a estudar, ele diz assim: o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Está na apresentação do Livro dos Espíritos. Então, essa obra a gente vê que houve todo um cuidado, houve toda uma dedicação para que nós começássemos a leitura e começássemos ali a perceber o tamanho dessa obra, o tamanho desta proposta. E ele continua: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Eu brinquei outro dia, e eu brinco muito sobre Espiritismo, mas só que eu brinco muito sério, e eu disse que às vezes nós nos esquecemos, nós espíritas, nos esquecemos que o Espiritismo veio para nós, espíritos encarnados, ou como os próprios espíritos e Kardec diz, os vivos, aqueles que estão na carne. Por isso ele vem às nossas mãos,
para nos mostrar a possibilidade, né, de início e depois certificar, ratificar a sobrevivência do espírito, a possibilidade da comunicabilidade do espírito, a preservação da individualidade depois da morte. Veio para que nós, encarnados, esquecidos da vida espiritual, essa proteção divina, né, que a gente recebe de não nos lembrarmos, mas seria muito mais fácil se nós nos lembrássemos das outras encarnações. Não. Né? Não seria, não, e seria muito complicado, e basta um pequeno mergulho na doutrina espírita para ver que é do jeito que tem que ser. Nós somos do jeito que somos e não nos lembraremos como forma de proteção, de nova oportunidade, de reencaminhamento, de reestruturação, de reequilíbrio. Então, quando a doutrina espírita vem para nós, espíritos encarnados, ele perde um pouco a característica de ser uma revelação espiritual. Mas nós, né, até segundo Herculano Pires mesmo, nós insistimos ainda em fazer espiritismo de mortos, espiritismo para os espíritos. Né? E nas nossas reuniões mediúnicas, por exemplo, nós vamos encontrar quase que exclusivamente um trabalho socorrista aos espíritos. É lógico que há a compreensão de que isso também é instrutivo, que isso também traz conhecimento para nós, com aquelas lições recebidas e com aqueles problemas resolvidos. Mas é importante que nós nos lembremos que essa revelação vem para nós, espíritos encarnados. Uma doutrina de vivos, revelações para nós encarnados. E ele aqui chama o espiritismo, é uma ciência, e aí muitos de nós confundem com as outras ciências. Não é uma ciência porque ele trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, uma ciência específica, não uma ciência comum como as outras. Ela trata dessa matéria, né? Trata da natureza, da origem, do destino e das relações do mundo corporal com o mundo espiritual. É nesse ponto que a doutrina espírita é uma ciência. E aí, quando você fala que a doutrina espírita vai ler lá, por exemplo, o livro que é o Espiritismo, e Kardec afirma, ratifica, fala várias vezes que o Espiritismo não é uma religião, como se concebe, como se entende as outras religiões, e sim uma ciência. Não, o Espiritismo é uma religião. Sim, sob a ótica do Espiritismo. De forma diferenciada, sem a estrutura eclesiástica, ela é mais por consequência. Né? Nós vamos na parte filosófica, na parte científica, e, consequentemente, isso mexe com a parte moral, mexe com o engrandecimento, com a proposta da transformação moral. E ele continua, como princípio da doutrina espírita, ele diz: a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos. Para que nós aprendêssemos a lidar com essa realidade, com esse princípio que é inerente à vida humana. Eles dizem várias vezes que eles estão aí a nos acotovelar, né? Então ele diz, ou, né, os espíritos ou seres do mundo invisível. Por quê? Porque antes da codificação da doutrina espírita, antes da publicação do Livro dos Espíritos, todos esses fenômenos aconteciam. As pessoas tinham consciência de que existia interferência dos mortos. Nós vamos encontrar lá 10 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, crânios das pessoas que morriam na porta das casas, na porta das cavernas, na porta das vilas, para que os mortos não retornassem. Eles acreditavam, né, como superstição, que os mortos não voltariam para perturbar. Então, se eles acham que eles não vão perturbar, é porque eles perturbavam. Porque aconteciam as manifestações inexplicáveis e eles temiam, né, e acabavam temendo os mortos. Então, ele fala assim, princípio, né, porque o espiritismo tem por princípio. Então ele diz, princípio é base, é origem de algo, de uma ação ou de um conhecimento. Então a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos.
E aí eu tenho dito nos meus estudos e criado até uma certa polêmica, a relação com os espíritos, como vai? Como a gente tem lidado com os espíritos? Não, o movimento espírita diz que nós não devemos lidar com os espíritos. Ou, pelo menos, restringir esse lidar a um grupo, né? A um grupo de iniciados, a um grupo de pessoas preparadas para isso. Mas a proposta de Kardec é que nós normalizemos, que nós transformemos em coisa comum para as pessoas lidar com os espíritos, porque as pessoas lidam com os espíritos. Queiramos ou não, nós falamos aqui de interferência dos espíritos, da influência dos espíritos. Quase sempre das más influências, né? Para criar ainda um receio maior ainda, né? Como se o bem estivesse cochilando, ou estivesse de férias, ou afastado das possibilidades, ou incapaz de combater ou lidar com o mal, quando os espíritos dizem que o mal existe em função, né, do bem, para que haja a elevação do bem, para que haja e crie-se a necessidade do bem. E ele muitas vezes age e acontece para que o bem se sobreponha, para que o bem prevaleça. Mas a relação com os espíritos virou, né, ou se transformou numa coisa para os iniciados. Voltando lá para o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber esse tríplice aspecto que as pessoas falam que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, que é o filosófico, o científico e o religioso, consequentemente. O consequentemente é meu, né? Deduzindo das próprias colocações dos espíritos e de Kardec. Então, a ciência da doutrina espírita, o espiritismo como ciência, está onde? No Livro dos Médiuns. Né? Quando algumas pessoas pensam que está na Gênese, não está. Está no Livro dos Médiuns. Por quê? Porque a doutrina espírita, ou o princípio... deixa eu achar aqui... O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Onde nós vamos encontrar isso? No Livro dos Médiuns. Né? No Livro dos Médiuns nós vamos encontrar isso. O Livro dos Espíritos, depois de você passar pela apresentação, pela página de rosto ali, pela introdução, um grande tratado, nós vamos chegar à questão número 1. Que é Deus? Tão divulgada, tão trabalhada, tão citada. O que é Deus? E os espíritos vão responder para Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí eu costumo brincar, novamente sério, que as outras 1017 ou 1018 continuam explicando a resposta da 1. Porque aí começa a falar do infinito, começa a falar para que nós comecemos a ter uma relação com Deus da forma correta. Para que nós tiremos ele lá do trono, né, sem a barba branca, sem essa humanização que nós, pela dificuldade de compreensão, criamos, e trazê-lo para realmente para o processo de compreensão que a doutrina espírita nos traz. E aí, quando ele diz Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós vamos entrar nesse Deus infinito, infinitamente bom, infinitamente justo, que é complicado de nós percebermos, né? De nós entendermos, pela força do nosso individualismo, pela força do eu, que prevalece muito, né? Nas minhas preces que eu faço a Deus, que pare tudo para atendê-las. E aí nós não conseguimos ter a compreensão de que nós estamos submetidos a leis universais, que dizem respeito a todos nós. E isso faz com que todos nós sejamos filhos, que Deus seja justo, que a justiça impere, que ninguém leve vantagem no processo. E aí a gente vai parar num axioma que o Espiritismo abre dentro dessa obra, que diz: a prova da existência de Deus está num axioma. Não há efeito sem causa. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. E o Espiritismo diz assim: olha, não
Ou melhor, só aceite, só creia naquilo que você possa compreender. A proposta do Livro dos Espíritos, a proposta do Espiritismo é isso. É fazer com que nós compreendamos essa dimensão diferente de Deus, que deixa de ser o Deus do homem, o Deus da terra, né, do nosso planetinha, passa a ser o Deus do universo. Abre essa percepção, abre esse entendimento. E ainda esse livro traz como guia, como alvo a ser atingido, né? Ele diz Jesus, guia e modelo. O Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, no capítulo 1, ele diz: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec pergunta aos Espíritos. E eles respondem: Jesus. Ou seja, nos aproxima de Jesus. O Espiritismo faz com que nós percebamos e nos oferece essa imagem de Jesus como um de nós. Como um também que ainda, quando dizem isso nas palestras, e quando dizemos isso nas palestras, ainda causa algum susto, algum incômodo, quando nós dizemos também Jesus foi criado simples e ignorante. Porque nós trazemos como herança, né, das outras concepções religiosas, que é um espírito diferente. Não, foi criado, segundo o Espiritismo, nos traz a proposta, e só assim nós não derrogaríamos a justiça divina, o amor divino, simples e ignorante, mais experiente, irmão mais velho, né, que nasceu muito antes, que recebe o selo da razão muito antes. E ele passou por todas essas experiências com tal verdade, com tal realidade, que ele nos compreende, que ele nos entende. E essa aproximação de Jesus, essa proximidade que o Espiritismo nos oferece com Jesus, faz com que nós deixemos de lembrarmos-nos sempre daquele Jesus na cruz. Né? Quando fala em Jesus, abriu a Semana Santa, né? Vê a Páscoa, meu Deus, a crucificação. Né? Eu costumo dizer que ele ficou lá e passou por aquilo somente o tempo necessário para que se cumprisse aquilo que deveria ser cumprido e que deveria passar. No momento seguinte, ele já estava a caminho, já estava de volta ao trabalho. Para que nós tiremos Jesus do Calvário e o coloquemos no Tabor, onde ele é reconhecido como um grande missionário, né? Onde ele se ilumina nesse encontro com outros espíritos também de escola. A proposta do Espiritismo é que nós abandonemos o Calvário e nos lembremos de Jesus no Tabor, onde ele se engrandece, onde ele é reconhecido realmente como Filho de Deus. O Espiritismo, nessas 1018 questões, ou 1019 questões, nos propõe pensar em várias possibilidades, em várias portas, né? Mas nos assinala uma. Porque ao conhecer a doutrina espírita, é necessário que nós permitamos que aconteça dentro de nós uma transformação. Para que não se dê o que não é muito incomum. Pessoas que estão lidando dentro do espiritismo 10, 15, 20 anos e continuam abraçadas, arraigadas, aferradas aos conceitos de outras religiões. Então, esta porta que se abre ao estudar a doutrina espírita, ao conhecer o Livro dos Espíritos, ela tem uma maçaneta muito dura. A gente tem dificuldade em romper com aquilo que nós acreditávamos, porque é incomum conhecermos pessoas ou nos depararmos com pessoas que nasceram espíritas. Isso talvez seja comum daqui a algum tempo, mas hoje ainda é muito incomum. Né? Se nós fizermos uma enquete aqui, certamente, não, até pouco tempo eu era católico, não, eu ainda sou católico, eu ainda sou protestante, eu vim aqui só para conhecer, né? Meus pais eram católicos e eu fui iniciado no catolicismo durante muitos anos. Então é muito difícil achar pessoas ou encontrar espíritas que nasceram espíritas.
Então, romper com essa porta, romper com aquilo que nós fomos criados muitas vezes, né? Eu mesmo fiz lá o catecismo, no Colégio das Irmãs, lá em Belo Horizonte, fiz a primeira comunhão, depois fiz lá com o meu padrinho lá a crisma, e todo o processo do catolicismo. E isso nos impressiona. Agora, o difícil, essa maçaneta realmente, é quando nós começamos a olhar, estudar, a compreender, interiorizar o Espiritismo, nós abraçarmos esses conceitos. É muito legal. Nossa, olha, os espíritos interferem e a coisa, mas e de forma prática? Se reconhecer espírita, se reconhecer um espírito que é resultado das experiências reencarnatórias. Lembrar-se que já morreu várias vezes, que já renasceu várias vezes, que a reencarnação é muito fácil de ser abraçada teoricamente, mas de forma prática é complicada. Porque nós achamos que fulano já reencarnou, ciclano é reencarnação não sei de quem, fulano já teve várias vidas. Você lê Hermínio Corrêa de Miranda, né? Ele faz várias propostas de reencarnações sucessivas e de progresso espiritual de algumas personalidades e de algumas individualidades. Mas são propostas. É difícil nós acharmos que nós também passamos por isso. E ainda continuamos a olhar para trás e ver a morte como aquele grande gigante da alma humana. Sinal que a interiorização desses conceitos e desses valores ainda não se deu de forma realmente sedimentada, de forma realmente real. O Espiritismo nos traz e coloca nas nossas mãos o tal do livre-arbítrio. A gente tem tanto aqui, né, Valério, falado em livre-arbítrio. Todos os oradores têm falado muito em livre-arbítrio. Essa conquista humana, que nós vamos conquistando, né? Eu gosto muito do exemplo do jovem, do filho, da criança, né? Da moça, que vai ganhando autonomia, que vai ganhando liberdade dos pais, que vai podendo chegar mais tarde, que vai ganhar a chave da casa, que vai ganhando e conquistando liberdade. Assim também é o livre-arbítrio. De acordo com as nossas ações, nós vamos conquistando essa possibilidade de tomarmos as decisões e o Espiritismo vem e nos traz, olha, você é o criador do seu próprio destino. Você é o escritor dessa novela, desse script, desse roteiro. Você é o causador de todas as coisas complicadas, também de todas as coisas boas. Nós vivemos de opções, né? O Espiritismo destrói essa coisa do determinismo. Eu tenho que passar por isso. Isso estava no meu karma, né? Quando falo em karma ainda, eu lembro do mineiro e falo, é preciso muita karma mesmo para não bater na pessoa. Porque a gente foi lá no orientalismo, trouxe uma concepção e uma finalidade. A palavra tem uma aplicação totalmente diferente, a gente traz, né, para dentro do Espiritismo. Vamos estudar hoje sobre o karma. Falar, realmente a gente precisa ter muita karma mesmo, né? E aí, né? O Espiritismo é tão semelhante ao budismo. O dia que eu ouvi isso do orador, como a Sueli falou, o dia que eu ouvi os oradores que ela, né, reconhece assim como trabalhadores e se assusta, eu me assustei, porque comparar o budismo com o Espiritismo é a franca demonstração de não conhecer nenhum dos dois. Nem o Espiritismo e muito menos o budismo. O Espiritismo vem combater uma coisa que a gente gosta. Sabe por que eu brinquei da superstição de falar desse lado aqui? Porque o Espiritismo vem destruir isso que a gente gosta. A gente gosta de superstição. Hoje eu levantei com o pé esquerdo. Uma frase comum que a gente fala de corredor, nem liga. Não, você levantou com o pé esquerdo e com o direito, né? Pensando de forma espírita. Nossa, eu tive um azar danado nesse acidente.
a gente abraça essas coisas. A gente vai lá no comentário da pergunta 555 de O Livro dos Espíritos, é um número cabalístico, 555. Isso deve representar alguma coisa. E aí Kardec diz assim, é para rir mesmo. O espiritismo e o magnetismo nos dá a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu sem números de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, o magnetismo e o espiritismo, que, a bem dizer, formam uma única, o magnetismo e o espiritismo formam uma única ciência, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. É forte, né? É forte porque bate frontalmente, Sueli, com tudo que a gente ouve e fala, às vezes, desapercebido. Hoje eu não amanheci bem. Não, você que disse se você vai amanhecer bem ou mal. Você que diz que se o dia vai ser bom ou mal. Olha que inveja que eu tenho do seu final de semana. Não é um final de semana maravilhoso. Não tem final de semana maravilhoso. Final de semana maravilhoso começa na quarta, na quinta, na sexta. Sabe? Sábado de manhã eu vou sair para passear, vou lá no Cascatinha, no parque. Depois vou voltar, vou dar uma volta, vou passar pelo Vale dos Pinheiros, vou escolher um restaurante legal para almoçar, um lugar legal para ir. Constrói-se, programa-se, planeja-se o final de semana maravilhoso. Final de semana maravilhoso não cai do céu. Se você não fizer nada para que o final de semana seja maravilhoso, vai ser um final de semana medíocre. O Espiritismo traz para a gente essa possibilidade de sermos felizes, de reagirmos quando não somos felizes, mas de forma franca, de forma absoluta, de forma lúcida, utilizando duas coisas que Kardec não cansa no seu trabalho: razão, lucidez, bom senso. Ele fala em bom senso o tempo todo, né? Eu dei um azar e bati com o carro, Roberto. Imperícia. Eu escrevi outro dia no meu blog lá, falou: já sofri 2 graves acidentes de carro. Nenhum dos 2 eu tive culpa. Ou vocês conhecem algum motorista que já teve culpa? O sinal ainda estava no amarelo. Eu estava passando, ele arrancou. A curva era perigosa, tinha óleo na pista. A culpa nós transferimos, né? Nas palestras empresariais que eu faço, eu tenho um slide lá do Homer Simpson, que ele diz: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E nós adoramos isso. E quando você fala isso dentro do mundo empresarial, todo mundo... A culpa é minha. Você já achou alguém que tem... Não, mas você veja bem, você tem sempre um argumento para justificar o que aconteceu. Eu fiz o destaque de algumas questões que mexem com a gente. Essa aqui é 55, tá? Não dá para esquecer. Chega em casa e lê inteira. Porque Kardec começa essa pergunta perguntando aos espíritos: que se deve pensar da acepção da palavra daqueles que nós chamamos de feiticeiros? E aí a conversa termina, né, com essa observação aí de Kardec. Na 1012, né, nós falamos da 1011, que não tem em algumas edições. Na 1012, Kardec vai dizer assim: de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens o representam. Outra coisa, o Espiritismo veio e detonou o céu, o inferno, o purgatório. O purgatório a gente arrumou um outro jeito, né? Umbral, a gente gostou do umbral ali, falou: pois esse negócio de purgatório é legal, vamos manter ele por aqui, aí criamos o umbral. De acordo com isso, Kardec diz: o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? E a resposta: não são mais do que figuras,
Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Estão aqui, estão lá em casa, estão na rua, estão por aqui. Não tem lá e aqui, né? Estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia. Como aqui, né? O pessoal gosta de espiritismo, vem à casa espírita. Mas podem reunir-se onde quiserem quando perfeitos. E aí ele continua, comentário de Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Vou ler de novo. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existem na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Eu brinco que o céu nasceu falido, gente. A ideia do céu, ela é tão difícil de ser compreendida, de ser aceita racionalmente, que muraram o céu, colocaram o portão, trancaram e deram a chave para um homem tomar conta. Ah, mas é para o pessoal não invadir. Não, é para o pessoal que está lá dentro não fugir. Eu já cheguei a essa conclusão. Você já pensou a calma, a paz, o sossego eterno? A ociosidade eterna? Eu ia ser expulso, eu sempre digo isso. 1 semana, 10 dias, 15 dias, expulsão a bem da disciplina. E vocês talvez não tenham percebido que eu disse que a chave foi para a mão de um homem, né? Sabe por quê, Sueli? Sabe ou não? Não, né? Porque as mulheres seriam as primeiras a fugir do céu, Roberto. As primeiras, Valéria. Porque bastaria para isso que ela soubesse que um dos seus filhos não fosse também para o céu. Ela preferiria estar no inferno com ele. Pergunta 799 para quebrar o clima. O espiritismo, 166 anos, ele já está ultrapassado. Os jovens fugiram da casa espírita, Roberto. Eles ficam ali enquanto os pais trazem para a evangelização. Primeiro descuido, ó. Rua. Não voltam. Quando chegam à mocidade, quando vão para a faculdade, não voltam. Eu tenho uma tese. Que isso se dá por falta de Kardec. E as pessoas, a grande maioria do movimento espírita, estou falando de movimento, acredita que é por excesso de Kardec ou buscam alguma coisa mais interessante do que Kardec para segurar os jovens. E não tem funcionado, né? Não tem funcionado. E aí na pergunta 799, Kardec vai perguntar, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Olha essa resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Nós escrevemos esse roteiro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Há de os unir como irmãos. Esse português é complicado, né? Às vezes dá um trava-língua. A doutrina espírita é super atual. E às vezes a gente fica procurando, sabe, pedaços do céu. Ah, estão caindo flocos sobre vocês, pétalas de rosa. Olha, a água agora está com gosto de rosa. Bebe porque nós trouxemos lá não sei de onde a água com gosto de rosas. Eu fui beber, é horrível.
Lembrei de leite de rosa, sabe? E aí eu falei, mas é muito forte, é horrível, eu quero a outra, eu prefiro a outra da Águas de Nova Friburgo mesmo. Ela falou, não, rapaz, eu já diluí, hein? Eu trouxe só uma PET e diluí. A gente acha essas coisas incríveis. Ah, o Espírito colocou uma pedra dentro do centro espírita, materializou uma pedra. Oh, isso é que dá ibope. O médium Peixotinho, um grande médium de efeitos físicos que teve aí no estado do Rio, né? Ele vai em Araruama um dia, na semana lá da Páscoa, ele sentado lá assistindo a festa da comemoração de Páscoa, que a gente trouxe também para o Espiritismo. E aí a mocinha, ela é evangelizadora com saquinho de alguém, tinha vindo de Vitória e trouxe bombom garoto. E a jovem lá, sabe, pegando o batom dentro do saquinho e dando para as crianças. Enfiava a mão e de repente ela enfia a mão dentro do saco e sente uma coisa gelada. Tira a mão, tem alguma coisa aqui dentro. E leva lá, eles vão lá e tiram, era uma pedra dentro do saco. Onde deveria ter só chocolate, e só tinha chocolate quando a brincadeira começou. Peixotinho presente, o pessoal olhou para ele. Ele era um grande médium de materialização, médium de transporte. Os espíritos brincaram, trouxeram uma pedra. Pegaram a pedra, Ângela, curiosamente, falaram, mas de onde veio essa pedra? E levaram para ser analisada. Ela tinha vindo do Mar Morto. E ainda estava molhada. Aconteceu onde? Aqui em Araruama. Em Araruama. Isso está na história do Espiritismo, nos livros, né, que existem aí sobre os médiuns, grandes médiuns brasileiros, os grandes médiuns lá do começo do século XX, que a gente não lê, né, a gente acaba lendo as coisas milagrosas, as coisas... Né, a gente não conhece. Então o Espiritismo faz com que isso tudo se transforme em coisa natural. Calma, minha filha, é uma pedra. Uma pedra. Você não leu lá nas obras fundamentais que tem o efeito de transporte, de materialização? É isso aí, aconteceu. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião em geral. O Espiritismo se assenta sobre essas bases. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre e, ainda, porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. O futuro está nas nossas mãos. Nós não devemos temê-lo, mas devemos primeiro viver o presente. Porque o passado não existe, o futuro não existe, né, ainda. O passado já foi. E a gente esquece de viver o presente, viver o momento atual. Lembram lá das 5 obras fundamentais? Né? Kardec, ainda de 1858, ou seja, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele começa a publicar um fascículo mensal, onde ele recebia as correspondências e publicava, ele publicava questões para que as pessoas respondessem. Faz a Revista Espírita de 1858 a 1869, ou seja, o ano que desencarnou. Né? Ele desencarna e no mês seguinte ainda publicam, porque ele já tinha deixado pronto. Ele sempre tinha um mês à frente. Prevenido, né? Sempre um mês à frente. Então mesmo ele desencarna e o mês seguinte ainda fecha esses 12 blocos aí da Revista Espírita, que são 12 anos de Revista Espírita, esses 12 anos de trabalho monumental, profundo, que me causa uma inveja tremenda, gente. Eu acho que eu já disse isso aqui, o que esse homem fez em 12 anos, 13, 14 anos, mas começou em 1855, tudo bem, então vamos estender, 14 anos, 15, vamos arredondar. O que ele fez em 15, e aí eu digo por que eu chamo ele de meu querido professor Allan Kardec nos meus estudos, por que eu chamo de mestre? Porque eu levaria umas 4 ou 5 encarnações para fazer algo semelhante, algo do tamanho, mas não com a qualidade
Então é necessário que a gente realmente tenha essa noção de que todo esse trabalho, de que toda essa estrutura foi terminar aonde? Foi terminar no centro espírita, aqui onde nós estamos. Terminou no centro espírita, por quê? Porque é no centro espírita que a gente conhece a doutrina espírita, é no centro espírita que a gente conhece as obras fundamentais, é no centro espírita que nós saímos muitas vezes descontentes com o orador, discordando das propostas, das colocações, e isso faz com que nós nos sintamos incitados a buscar as obras fundamentais. Busque as obras. Vá à biblioteca. Conheça essas obras. Elas vão mudar a sua vida. Elas vão mudar as nossas vidas. E eu disse a de vocês porque a minha, ela mudou. E eu já disse isso aqui em outras palestras. Tinha tudo para dar errado. Mas, conhecendo a doutrina espírita, acabou ficando mais ou menos melhor do que se fosse ruim, né? E a gente fala em centro espírita, no nosso caso específico, a gente fala de centro espírita friburguense. Que eu conheço há alguns anos, falo aqui há alguns anos, uma casa que, mesmo quando eu não pertencia a ela ou quando eu não frequentava, sempre foi tida no movimento espírita como fiel às obras fundamentais. Nós tínhamos aqui pessoa que deixava bem claro esta exigência de se falar de espiritismo baseado nas obras fundamentais. Porque depois de conhecer as obras fundamentais, nós podemos ler o que quiser. Eu já li Tambores de Angola, já li Os Dragões, já li coisas horríveis que estão aí na literatura. Data Limite. Esse DVD, ainda era o DVD, no dia que eu assisti, eu fiquei revoltado. E ele estava lá na banca espírita para ser vendido. Data Limite. E a pessoa falava que é espiritismo. Não, mas foi o Chico que falou. Pode ser o Chico, o José, o Pedro que falou. Ou se fala de espiritismo, ou se joga a data limite fora. Aí a data chegou, não aconteceu nada. E aí lançaram um outro DVD. A explicação da data limite. Vai vender livro em outro lugar, né? Vai vender DVD em outro lugar. Eu sou daqueles que nasci em 1963, que ouvi a minha vida inteira que no ano 2000 ia acabar o mundo, gente. E eu, vagabundo, não vou me esforçar muito. Vai acabar mesmo. Porque o negócio era sério. Quando o pessoal começou a ficar um pouquinho mais esperto, falou, não, mas vai ser o bug do milênio. Vai parar o mundo. Nada, não aconteceu nada. E aí a data limite não aconteceu nada. Ah, mas foram os incas, os astecas, não aconteceu nada. E se um dia acontecer, gente? E se um dia, Sueli, vier um asteroide, um cometa, sei lá o que, e bater nesse planeta, o que vai acontecer com a gente? Nada. Nada. Espiritamente, nada. Nós vamos todos desencarnar. Quando passar o susto. Calma, meu filho. Agora vocês vão morar ali, ó, naquele outro planeta. Vocês vão refazer o seu perispírito. Que a Sueli falou outro dia aí na reunião dela. De acordo com as substâncias, as propriedades e as necessidades daquele mundo. E vamos reencarnar em outro lugar. Não, olha, quando você vê uma foto, então, nesses novos sondas aí, né? É muita estrela, é muita coisa de maluco. Tem casa à vontade. Lá, negócio na minha casa, minha vida já está funcionando há muitos anos já. Séculos. E aí a gente volta para encerrar, pessoal, para o Nietzsche.
Eu tenho lido algumas coisas que me dão, dá uma lida nisso aqui e vê o que você acha. Aí eu já chego a arrepiar, que eu falo assim, mais uma semana jogada fora. E aí eu leio 2, 3 dias, quando muito, e devolvo. Mas você já leu? Não, eu não li. Mas, rapaz, isso aqui é a física quântica. Olha o que a física quântica está falando. Eu pensei que você ia adorar. Eu falei, mas os espíritos tinham falado isso há 166 anos, cara. E outra coisa, eu não consigo entender, Roberto, a física de Newton. Eu vou entender física quântica? A newtoniana, eu não consigo entender. Vou entender física quântica. E os espíritos já falaram, sabe, que tudo está em tudo. Aí eles constroem um acelerador de partículas, gastaram milhões de dólares para descobrir e falar, tudo está em tudo. É só ter lido o livro dos espíritos. Para que construir acelerador de partículas? Quem se sabe profundo se esforça para ser claro. Quem gostaria de parecer profundo à multidão se esforça para ser obscuro. Estudemos a doutrina espírita e depois vamos ler isso e dar um pouco de risada. Porque alguns livros que têm caído na minha mão, só rindo. Só rindo. Porque não tem condições, né, da gente acreditar ou aceitar algumas coisas. Então, voltando para a casa espírita, voltando para o centro espírita, é aqui que tudo começa. Mas não restrinja a aqui. Pegue os livros, pegue os DVDs, pegue o material, leve para casa, conheça essa doutrina. Para fazer palestra? Não, de jeito nenhum. Isso é acidente de percurso. Ela é uma doutrina transformadora. Ela amplia os nossos horizontes, ela troca a lente dos nossos óculos. A gente passa a ver a vida, as pessoas, as nossas relações, os valores são transformados. Luzes novas sobre o Evangelho. Nós passamos, a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, a olhar para o Evangelho como algo totalmente factível, totalmente possível de ser implementado nas nossas vidas. Só, que não é só, mas só isso já bastaria para que nós agradecêssemos ao professor Allan Kardec por ter lá em 1855 e ver de perto as mesas girantes, e em 1857 ter publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que explica tudo, inclusive essas loucuras que a gente vê o dia inteiro na rua. Uma boa noite.